Nós estamos muito felizes por tudo que nós vivemos em 2024 e por tudo que nós viveremos juntos em 2025. Olhando para tudo que foi dito, falado aqui, o meu coração se enche de expectativa. Eu quero incentivar você a também aumentar suas expectativas em relação a 2025. Hoje eu estava pensando um pouco na vida e eu cheguei à conclusão que todas as vezes que eu fico magoado com uma pessoa ou chateado com uma pessoa, na maior parte das vezes isso não tem a ver com a outra pessoa, mas tem a ver com as expectativas que eu gero sobre elas. Todas as vezes que eu fico ferido, magoado com alguém, tem a ver com alguém que não correspondeu à expectativa que eu gerei sobre ela. Mas quando se trata de Deus, tudo o que Ele faz vai além das nossas expectativas. Quando se trata de Deus, Ele sempre faz mais do que pedimos, sonhamos. Quando se trata de Deus, Ele é extremamente generoso, Ele nunca nos deu a sobra, Ele sempre fez o seu melhor. Por isso aumenta a sua expectativa, porque eu creio e tenho convicção de que Deus vai te surpreender muito em 2025, amém? Está feliz de estar aqui nessa noite? Sabe, nós somos privilegiados por Deus, nós temos de verdade um grande privilégio de poder virar um ano na presença dEle. Sabe quem te convidou para essa noite? Foi o Rei dos Reis, foi Ele que convidou você para estar aqui nessa noite, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta toda a criação com o poder da palavra dEle, foi Ele que convidou. Talvez você tenha pensado assim: já que eu não fui convidado para nenhuma festa da virada, já que ninguém me chamou para um churrasco, para um jantar, então eu vou passar o ano novo na igreja, porque eu não tenho outro lugar para passar. Não pense assim, sabe por quê? Porque quem trouxe você aqui nessa noite é o Rei do Universo, aquele que tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo na terra, aquele que está sentado no trono da vida, aquele que governa sobre tudo e todos. Ele é Jesus. E é na presença dEle que nós vamos virar esse ano, entregando para Ele as nossas primícias, entregando para Ele as primícias do nosso primeiro ano, os primeiros segundos, os primeiros minutos, consagrando ao Senhor tudo que nós viveremos em 2025, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, Eclesiastes capítulo 1, verso 4, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Um ano se encerra e outro começa, mas a história continua sendo a mesma. Olha o que diz esse texto, Eclesiastes 1, verso 4 diz assim: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Até aí você pode permanecer se quiser com a sua Bíblia aberta, daqui a pouco eu vou te convidar a ler outro texto, mas aqui Salomão, um homem provido da sabedoria, ele está dizendo o seguinte: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Um ano se encerra, o outro vai começar, mas a história continua a mesma. Olha o que Salomão continua dizendo no verso 5: o sol se levanta e se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul, vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o mesmo curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do céu. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra do que se viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelo que vieram depois deles. Aqui você tem Salomão, um homem provido de sabedoria, fazendo uma reflexão sobre a vida. Ele dizendo: o sol se levanta, o sol se põe. Os rios correm para o mar e eles nunca se enchem. Não há nada novo debaixo da terra.
Aí vem o autor de Hebreus no capítulo 11 e ele começa a descrever a galeria dos heróis da fé, homens dos quais esse mundo não era digno. E o interessante é que Salomão disse que ninguém iria se lembrar dos que vieram e nem daqueles que viriam depois. Mas Hebreus 11, você tem o autor citando a história de cada um dos heróis da fé. E não só o nome, mas inclusive aquilo que eles viveram. E no verso 38 do capítulo 11 ele diz assim: o mundo não era digno dessas pessoas. Vagaram pelos desertos, cavernas, grutas, todos receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Presta atenção agora no que ele diz. Deus havia planejado algo de melhor para nós, para que conosco, eles, a galeria dos heróis da fé, fossem aperfeiçoados. Verso 12, ou capítulo 12 de Hebreus: portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de tudo que nos atrapalha e corramos a corrida que nos é proposta. Eu quero contrapor aqui o texto de Salomão, um homem provido de sabedoria, mas que se perdeu no percurso da vida, com o autor de Hebreus. Um está dizendo: tudo é vaidade, não há nada novo debaixo da terra. O outro está dizendo: olha, estes homens e essas mulheres fizeram a diferença e esse mundo não era digno deles. Entra ano, sai ano, fecha ciclo, abre ciclo, mas eu quero ressaltar para você uma coisa muito importante: a história é uma só. 2023 fechou, 2024 abriu. 2024 está fechando hoje, 2025 daqui a alguns minutos se abre, mas a história é uma só. E eu quero trazer a consciência dessa história para que você possa entender em que momento dessa história você se encontra, para que você possa entender o que Deus está fazendo e quer fazer e deseja fazer ao longo da sua vida. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar. E a perguntar para o próprio Deus, em oração, para o Criador dos céus e da terra, o porquê você está aqui nessa noite. O porquê você continua vivo. O que Deus quer fazer ao longo da sua caminhada. O que Deus espera da sua vida. O único que pode responder essa oração é o próprio Deus. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nessa noite. Fala com homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Revela para cada um deles o plano perfeito, o plano da redenção. E onde é que nós entramos em tudo isso, Pai? Revela, Senhor, ao teu povo, revela à tua igreja aquilo que estava no teu coração, o sonho que te motivou a dar palavras de ordem para que cada um de nós viéssemos à existência. O sonho que permanece latente no seu coração e faz com que, embora passamos por várias intempéries da vida, continuemos a respirar e a viver. O que é que está no seu coração que o Senhor não desistiu de nós? O que é, Deus, que está no seu coração que o Senhor continua nos dando livramentos de morte, livramentos de acidente, livramentos de doença, e o Senhor ainda faz o fôlego pulsar dentro de nós? Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite para que saiamos daqui, Pai, dispostos a viver um 2025 na tua presença, dispostos a servir ao Senhor até a última gota, dispostos, ó Pai, a atirar até a última flecha, dispostos a viver uma vida extraordinária. Fala conosco, essa é a nossa oração, e em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. O que nós como igreja precisamos entender é que Deus, Ele tinha um plano, e Ele não desistiu desse plano. Deus, quando decidiu criar o homem e a mulher, Ele criou homem e mulher para que eles desfrutassem de um relacionamento com Ele. E embora o homem tivesse pecado e a mulher tivesse pecado, Deus não desistiu desse plano. Interessante porque ali no jardim do Éden, Deus coloca Adão e Deus coloca Eva, mas eles se rebelam contra o Senhor e são expulsos do paraíso. Por causa do pecado desse primeiro casal,
Os seus filhos, eles vão viver uma depravação total, e você vê uma guerra entre Caim e Abel. Acaba que Caim mata o seu irmão Abel, e a depravação se espalha ainda mais por toda a terra. O mal se multiplicou de tal maneira que os homens tiveram uma ideia: vamos construir uma torre. A Torre de Babel, ela será o prédio ou edifício mais alto já visto em toda a história da humanidade, e nós chegaremos ao céu e nós controlaremos a Deus. Mas tamanha maldade, Deus decide recomeçar do zero, e Ele escolhe um homem justo no meio do povo. Este homem é Noé, e através de Noé, Deus vai recomeçar a história da humanidade. Depois disso, Deus vai levantar um homem chamado Abraão para formar uma família. E Abraão então vai formar uma família para Deus. De Abraão você tem Isaac, de Isaac você tem Jacó, de Jacó você tem José. José é vendido como escravo pelos seus irmãos e ele vai para o Egito. E no Egito, José, ele cresce, Deus usa a vida de José, ele prospera, ele floresce, ele se transforma no governador do Egito, no homem mais importante que o Egito já conheceu. Um homem que talvez fez mais pelo Egito do que o próprio faraó, porque José, ele é levantado por Deus para preservar a vida de todos durante um grande período de fome. E nesse período a família de José então, essa família vai para o Egito. Eles crescem, florescem no Egito, e depois da morte de José, Faraó começa a temer, porque essa família é muito numerosa e ela pode tomar o poder. Então Faraó decide escravizar todos os israelitas. Então Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés vai fazer parte talvez de uma das histórias mais extraordinárias de todo o tempo, e talvez de uma das coisas que pareciam ser mais impossíveis de acontecer: a libertação do povo de Israel da escravidão de um dos homens mais poderosos daquele tempo, que era o próprio Faraó. Deus levanta Moisés, ele liberta o povo, mas por causa da reclamação, da murmuração, do pecado, Deus diz: essa geração não vai entrar na terra prometida. Então essa geração fica perambulando pelo deserto, dando voltas, até que nasce uma nova geração, e agora é Josué que Deus vai levantar para entrar com o povo dentro da terra prometida. Enquanto Josué estava vivo, o povo desfrutou de paz, mas bastou Josué morrer que o povo caiu em depravação, e o povo começou a ser assolado pelos inimigos, e esse povo que agora está sendo perseguido, assolado, começa a clamar a Deus por socorro. Então Deus levanta os juízes: Débora, Baraque, Jefité, Sansão, Samuel. E Samuel é o último juiz, é aquele que vai encerrar o período dos juízes e vai iniciar em Israel o período da monarquia. É Samuel que vai ungir Saul como primeiro rei, mas é Samuel que vai destituí-lo também por causa do seu pecado. É Samuel que vai levantar Davi, ungir Davi como rei de Israel. Então Davi assume o trono de Israel e se transforma num grande rei. Agora vai pegar a família que Abraão formou e vai transformar essa família em uma nação. E através de Davi, então, Israel se transformará na nação que nós conhecemos hoje. Davi comete alguns erros. Por causa de uma relação pecaminosa, o seu primeiro filho morre. Mas Davi se casa com Betseba, e através dessa relação nasce Salomão, que vai suceder o pai no trono de Israel e vai expandir o reino de Israel. Depois de Salomão vieram inúmeros reis, incontáveis reis, que fizeram coisas que o Senhor não se agradava. Então agora Israel foi dividido em duas partes. De um lado você tem o reino do sul, do outro lado você tem o reino do norte. A Síria desce e destrói o reino do norte, levando o povo em cativeiro. Já no reino do sul você tem Manassés fazendo coisas que Deus reprova, e Deus decide então tirar a mão. Então o Império Babilônico invade, destruindo Jerusalém e levando também o povo em cativeiro. Depois do cativeiro babilônico, Deus levanta Esdras e Neemias para reconstruir a fé, a espiritualidade e os muros de Jerusalém.
Depois disso, você encontra profetas como Malaquias, lembrando o povo para que o povo não se esquecesse da história. Profetas que Deus levanta para relembrar: olha onde os seus antepassados erraram, olha onde os seus antepassados caíram, permaneçam firmes e a mão do Senhor estará sobre vocês. Aí vem o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio. 400 anos que você tinha templo, 400 anos que você tinha líderes, mas você não tinha a voz do Senhor. Você não tinha mais a palavra de Deus. Aí Deus levanta João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias, aquele que prepararia o caminho para Jesus Cristo entrar na história da humanidade. E você tem então Jesus. Jesus vem, nasce. Jesus é tentado em todas as áreas, provado em todas as coisas, mas não cometeu pecado algum. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia. Ele potencializa os seus discípulos, sobe aos céus e o Espírito Santo de Deus desce. E a primeira igreja é formada, a igreja primitiva. A partir daquele momento, esses discípulos que são designados apóstolos, são espalhados através da perseguição para todo o globo terrestre, levando o evangelho a todos os continentes. E hoje, em 2024, nós estamos aqui. Entra ano, sai ano, mas Deus continua escrevendo uma história. Eu e você não estamos aqui por um acaso. Você entende que você está aqui nessa noite não é porque você não recebeu outro convite? Você entende que você está aqui nessa noite porque o Rei do Universo convidou você para esse encontro, para que você pudesse entender o que Ele está fazendo ao longo de gerações, para que Ele pudesse envolver você naquilo que Ele está fazendo. Aqueles que vieram antes de nós, eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Muitos desses homens não ficaram sabendo do retorno de Cristo, da vinda de Cristo. Muitos desses homens não viram Jesus Cristo ressuscitando, não viram o Espírito Santo descer, mas nós somos privilegiados por Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que o Espírito Santo desceu, que a igreja foi formada, que Ele subiu para preparar as nossas moradas e que nós estamos aguardando esse encontro triunfal. Agora, se nós sabemos o início da história, o meio da história, e se a Bíblia nos relata também o final da história, então o modo, a forma como nós vivemos a história tem que ser diferente. A virada de ano não pode ser só o encerramento de um ciclo na sua vida. A virada de ano não pode ser só uma festa vazia. A virada de ano não pode ser só mais um encontro com a família, não. A virada de ano precisa dizer para você, falar para você sobre o lugar que Deus quer te levar, sobre aquilo que Deus quer fazer, sobre o porquê você ainda continua vivo. E nessa história que Deus está escrevendo, você tem 3 opções. A primeira opção é fazer parte dela. A primeira opção é orar dizendo: Deus, não me deixa de fora dessa história linda da redenção da humanidade. Não me deixa de fora, eu quero fazer parte. A segunda opção que você tem é viver de maneira aleatória, como se não tivesse nada acontecendo. É só uma virada de 2024 para 2025. Então eu vou levando a minha vida, eu vou empurrando com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim eu vou vivendo. A terceira opção que você tem é de tentar atrapalhar Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, já que eu não vou fazer parte, já que eu não estou vivendo de maneira aleatória, deixa eu tentar impedir, deixa eu tentar resistir a esse movimento de Deus. Mas sabe qual é a diferença entre essas 3 opções que você tem? Sabe qual é a diferença entre servir a Deus, viver de maneira aleatória ou tentar impedi-lo? Nas 3 opções, você vai continuar trabalhando para Deus. A diferença estará na relação que você vai ter com Ele. Porque na primeira opção, você vai trabalhar como um filho.
E o filho tem o que o pai tem, o filho tem e desfruta do que o pai tem, o filho não depende de salário, o filho não conta moedas, não, o pai vive do que o filho vive do que o pai vive. A segunda forma de trabalhar para Deus, você vai trabalhar como um funcionário. Então Deus vai usar você, assim como Ele usou algumas pessoas de maneira muito específica, mas não revelou a vontade, não compartilhou o que estava no coração, os sonhos, os pensamentos, assim como Jesus fez, por exemplo, com João. E na terceira opção, você vai continuar trabalhando para Deus, mas agora talvez como um terceirizado, para que você possa entender. Assim como foi Ciro, Nabucodonosor, o rei Atarxerxes, Faraó, homens ímpios do coração duro, mas que continuaram servindo a Deus como Deus queria que eles fizessem. Que é um exemplo melhor e maior, eu posso te dar, o próprio Satanás. Ele se rebelou no céu dizendo: para o Senhor eu não trabalho mais, mas continua trabalhando até hoje. No caso de Jó, ele só fez o que Deus deixou e pediu que ele fizesse. É um bom exemplo para que você possa entender. Então, nessa virada de ano, você tem uma grande opção. Você tem uma grande escolha. Você pode escolher sobre como você vai viver os próximos anos da sua vida. Você pode escolher sobre como você vai desfrutar dessa relação nos seus próprios meses, nos próximos anos, nas próximas décadas. Se você observar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela descreve a vida a partir de ciclos. Nascer e morrer, plantar e colher, sorrir e chorar, dia e noite, manhã e tarde. E hoje nós celebramos o encerramento de um ano. Mas o novo ano está se descortinando para você. E esse novo ano, ele está branquinho em folha para você viver uma história nova. Agora, Adão e Eva também passaram por viradas de ciclo. Mas na virada de ciclo de Adão e Eva, eles fizeram uma escolha ruim. E essa escolha ruim fez com que eles fossem expulsos do paraíso. Nós temos outros homens que também viveram viradas de ciclos na Bíblia, como Moisés. Deixou a terra prometida, deixou de entrar no lugar prometido por causa de uma decisão quando ele estava exausto e cansado. Abraão e Sara, por exemplo, antes de ter Isaac, sabe quem que eles tiveram? Ismael. Tiveram talvez anos difíceis por causa de decisões ruins. Tudo porque decidiram diferente da vontade de Deus. Sansão não se tornou o juiz que Deus havia sonhado para ele, porque ele se perdeu no meio das distrações da vida. Gideão começa o seu ano se sentindo fracassado, humilhado, pequeno diante dos desafios que Deus tinha para ele, mas terminou aquele ano como um vitorioso. Derrotou um exército de milhões com apenas 300 homens, viradas de ciclo. Jonas, antes de ser usado por Deus para levar uma cidade inteira a se arrepender, primeiro naufragou, foi jogado ao mar, passou por tempestades, engolido por um peixe. Que ano difícil, hein? Por causa de desobediência. Que ano difícil, porque desobedeceu ao Senhor. Mas Daniel decidiu obedecer e não acatou as ordens e as orientações da sociedade em que ele vivia. Saiu da cova dos leões mais forte, mais poderoso, com mais autoridade. Outro que viveu uma virada de ciclo triunfante foi Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se dobraram, foram lançados na fornalha, mas saíram honrados e foram promovidos diante de todo o povo, porque numa virada de ciclo decidiram obedecer. O que eu quero te mostrar é que o que você vai viver no próximo ano depende mais de você do que de Deus, porque Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem um projeto para você que fez com que entre 70 bilhões de possibilidades você fosse gerado no ventre da sua mãe. Se o teu pai ou a tua mãe tivessem mudado a hora em questão de segundos da relação de amor que eles tiveram, talvez não teria sido você. Mas todas as coisas confluíram para que você fosse gerado no ano em que foi gerado, na família em que foi gerado, porque Deus tem um sonho e um propósito, e é isso que te mantém de pé.
É esse sonho que te mantém respirando. É esse sonho que fez com que no meio de uma pandemia você não partisse. É esse sonho que faz que no meio de acidentes de carro você permaneça de pé. Deus tem um sonho, um projeto para você, então tudo o que Ele podia fazer, Ele fez. Agora, o que você vai viver no próximo ano tem a ver com as decisões que você vai tomar agora. Você pode escolher, por exemplo, viver a vontade plena do Senhor, ou você pode escolher viver a vontade permissiva do Senhor. A vontade plena para Abraão e Sara era Isaac. A vontade permissiva foi Ismael. Os ismaelitas cresceram e se tornaram o maior inimigo do povo de Deus, e até hoje tem assolado a humanidade. Vontade permissiva. Cuidado com as decisões que você toma, porque elas vão influenciar o seu amanhã. E você hoje pode, dependendo da decisão que você vai tomar, viver a vontade plena, o sonho, o projeto que Deus tem para a sua vida, ou viver aquilo que você mesmo projetou. O que você precisa entender é que tem uma história sendo escrita, e Deus sonhou com você encaixado nessa história. Não queira viver de maneira aleatória. Não queira viver uma subvida, não queira sobreviver diante do que Deus está fazendo. Não tem privilégio maior do que fazer parte da galeria dos heróis da fé. Nós somos hoje os personagens bíblicos do nosso tempo. Nós somos hoje os heróis da fé. Nós podemos viver uma vida do qual esse mundo não é digno. Nós podemos, é isso que Deus quer. Por isso Ele nos criou, por isso Ele enviou o Seu Espírito, e por isso Ele tem nos capacitado. Deus está escrevendo uma história, a história da redenção da humanidade. Nessa história Ele usou Abraão para formar uma família, Josué para levar essa família à terra prometida, Davi para pegar essa família e transformá-la numa nação, João Batista para preparar o caminho para o Senhor, José e Maria para trazer Jesus Cristo à vida, e os apóstolos para plantarem igrejas em todo o mundo. E hoje Deus deseja dar continuidade, porque a história não acabou. A história não se encerrou. A história só termina na hora que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, e ainda assim nós reinaremos e triunfaremos com Ele. Hoje Deus deseja dar continuidade na história da redenção da humanidade, mas agora o privilégio é meu, o privilégio é seu, o privilégio é nosso. Nós somos as pessoas comuns desse tempo que Deus está chamando para viver uma história extraordinária. Agora, quando eu olho para a vida de todos esses homens da galeria dos heróis da fé, e para a vida de todas as mulheres que foram descritas nesse livro, eu percebo que há algumas características similares em todos eles. E a primeira característica que eu observo em todos os personagens bíblicos é a disponibilidade. Agora, disponibilidade significa estar disposto a renunciar a todas as outras coisas. Quando eu me coloco disponível para você, eu estou renunciando à minha agenda. Quando eu me coloco disponível para um projeto, eu estou dizendo não para todos os outros projetos. Disponibilidade significa que você está pronto para renunciar a todas as coisas. Abraão deixou o seu povo, a sua parentela, a sua terra. Noé deixou todos que ele conhecia para trás, e a partir daquele momento ele reiniciaria a história da humanidade. Eliseu deixou a segurança, a estabilidade. Pedro deixou a sua empresa de pesca. Você está realmente disponível para fazer o que Deus deseja? Você está realmente pronto para renunciar a todas as coisas e viver apenas o sonho de Deus? A segunda coisa que eu observo é a submissão. Todos se colocaram debaixo daqueles que vieram primeiro. Então tem alguém. Quando eu vim essa vida, tinha alguém. Quando eu cheguei nessa igreja, tinha um pastor. Quando eu entrei na minha célula, tinha um líder. Então eu percebo que estes homens sempre foram sensíveis a se submeter àqueles que Deus levantou primeiro. Josué se colocou debaixo de Moisés. Eliseu se colocou debaixo de Elias. Jesus submeteu a autoridade de João Batista, Paulo de Barnabé, Tito de Paulo. Em toda a história da Bíblia você percebe a submissão.
A terceira característica é a obediência total. Deus disse: Abraão saia, e ele saiu. Deus disse: Abraão sacrifique Isaque, e ele levanta o cutelo para sacrificar Isaque, e aí Deus proveu um cordeiro substituto. Deus mandou Noé construir uma arca, mas eu não sou engenheiro, eu não sou construtor, está aqui a orientação, apenas construa como eu ordenei. Davi enfrenta Golias. Daniel, resista à idolatria desse povo. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrem, e eles não se prostraram. Obediência significa entrega total. Não importam as consequências. Jesus obedeceu até a morte e a morte de cruz. Obediência significa não ter um plano B. Significa não ter um plano C. Só tem o sonho que Deus tem para mim. E para viver o sonho que Deus tem para mim, eu renuncio todas as outras possibilidades que existem. Para cada um deles, Deus pediu algo. Deus pediu para um formar uma família, para outro se tornar rei, para outro construir uma arca. Mas sabe o que Deus está pedindo para mim e para você? Ide e façam discípulos. A única coisa que Deus pediu para a nossa geração é fazer discípulos. Deus não pediu outra coisa para mim e para você, mas Ele disse: ide e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado. É isso que Deus pediu para mim e para você. Agora, a grande questão é: será que temos obedecido assim como Abraão obedeceu? Será que somos obedientes assim como Noé obedeceu? Será que temos sido obedientes assim como Maria, que colocou em xeque a sua reputação e a sua vida para obedecer? Você não trabalha para comer. Sabe quem sustenta você? É o próprio Deus. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. A Bíblia diz: o passarinho não ajunta, mas come do melhor dessa terra. Sabe por que você trabalha onde você trabalha? Para fazer discípulos que eu não posso fazer. Sabe por que você estuda aonde você estuda? Para fazer discípulos em lugares que eu não tenho acesso. E que o teu vizinho do banco aí também não tem. Deus colocou você aonde você está para trabalhar e estudar como uma oportunidade para que você pregue o Evangelho e faça discípulos. A quarta característica: todos eles viviam uma vida de consagração. Todos eles foram homens e mulheres que oravam, que jejuavam, sabe, que tinham disciplina no mundo espiritual. Eram homens com sede e fome da presença de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, pode ir, eu te garanto sucesso. Ele falou: eu abro mão do sucesso porque eu quero o Senhor. Oséias disse: eu quero conhecer-te, prosseguir-te e conhecer-te mais. Moisés falou: Deus, eu não estou nem aí se eu vou morrer, me mostra a tua glória. Eu quero ver a tua face, uma vida de consagração. E a quinta e a última coisa que eu percebo em todos esses homens é que eles viveram uma vida extraordinária. Todas essas mulheres viveram uma vida extraordinária. Noé foi um homem que Deus escolheu não para construir um barco, mas para recomeçar a humanidade. Abraão, Deus escolheu para que ele fosse pai de uma nação, e até hoje as pessoas dizem: eu sou da descendência abraâmica. José foi o homem mais importante da história do Egito. Moisés fez o que parecia ser impossível: entrar no lugar mais poderoso da face da terra e derrotar o homem mais poderoso da face da terra. Josué entrou na terra prometida e conquistou ela para o Senhor. Davi foi o maior rei que esse mundo conheceu. Jonas levou uma cidade inteira a um arrependimento através de uma pregação. Pedro pregou, 3.000 pessoas se renderam aos pés de Jesus, sem contar mulheres e crianças. Maria deu à luz ao próprio Filho de Deus. Jesus venceu a morte, a condenação do pecado, recebeu autoridade sobre todas as coisas. E até hoje, a história de todas essas pessoas são contadas de geração em geração. Para que a gente possa fechar esse tempo de reflexão, quando estamos disponíveis, quando somos submissos, quando abrimos mão da nossa vontade, do nosso desejo e somos obedientes à vontade de Deus, e quando nós buscamos uma vida de consagração, nós nos tornamos heróis da fé.
homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. E vivemos vidas extraordinárias. José é um homem tão simples, Maria uma mulher tão simples, pais do Filho de Deus. Pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Essa é a igreja de Jesus. Que em 2025 você seja um homem simples, uma mulher simples, mas um homem e uma mulher cheios da presença de Deus. Que em 2025 você possa até dizer: não tenho tanto ouro e tanta prata como gostaria de ter, mas eu tenho autoridade no mundo espiritual para dizer: levanta e anda, a tua fé te salvou. Que em 2025 você continue a viver uma vida de simplicidade, assim como é a vida do povo de Deus, mas desfrutando todos os dias do maná que cai na sua casa. E que você não precisa guardar para amanhã, porque para o amanhã Deus vai continuar cuidando de você. Que em 2025 você continue vivendo uma vida simples, mas tendo a convicção de que Deus te guarda dia e noite, na entrada e na saída. Que em 2025 você continue vivendo uma vida simples, mas sabendo que enquanto você dorme, o Senhor está acampado ali, protegendo e guardando a sua casa. Que em 2025 você seja uma pessoa que se pareça com Cristo. Que em 2025 as pessoas olhem para você e elas digam assim: eu quero conhecer Jesus como você conhece. Eu quero ter intimidade com o Pai como você tem. Eu quero ser usado por Deus como você é. Que em 2025 você seja um servo assim como Jesus foi. Que nos seus últimos minutos de vida ele disse assim: eu amei os meus e amei até o fim. E agora eu pego aqui uma toalha e uma bacia para lavar os seus pés. Que em 2025 você seja uma pessoa que transborde do verdadeiro amor. Não é um amor que espera receber nada em troca. Não é o amor da contrapartida. É o amor sacrificial, da total entrega, que dá sem nenhuma expectativa. Que em 2025 você seja uma pessoa comum, vivendo uma vida extraordinária. Que 2025 seja o melhor ano da sua vida. Em nome de Jesus, amém.